Tá aí, dengue, influenza, a gripe, covid. O que eu tenho se é tudo igual? Pessoal, são quadros muito parecidos no começo, tá? Estamos falando de 3 quadros virais e a maioria dos quadros virais, você vê que o início é muito parecido. Tem alguns sinais mais característicos de um e de outro, então vamos tentar acertar aqui para poder ajudar vocês em tentar descobrir o que eu estou tendo agora, o que está acontecendo comigo agora. Então vamos lá. Primeira coisa, como todo bom quadro viral, nas primeiras 48 horas, a gente vai ter o que a gente chama daqueles sinais inespecíficos. Então é febre, dor de cabeça, às vezes aquelas dores musculares. São quadros que às vezes a gente toma um antitérmico e melhora. A gente fica, na verdade, prostrado muito mais por causa da febre do que no quadro no geral. Depois de 2 dias, começa a aparecer algum sintoma. Então a gente vai ter o Covid, a gente vai ter a influenza, esses quadros mais catarrais, coriza, o nariz escorrendo, tosse e também pode ter diarreia. Principalmente nas crianças com influenza, a gente vê muito o quadro de diarreia. Na dengue, a gente já começa a diferenciar. Por quê? Porque dengue, depois de 2, 3 dias, a gente não tem quadro respiratório. Então você não vai ter tosse, você não vai ter nariz escorrendo, mas você começa a ter um quadro progressivo de dor. Então aquela dor muscular que é muito importante, aquela dor atrás do olho, a dor retroauricular que a gente fala, começamos a ficar mais prostrado, o quadro vai andando e a gente vê que mesmo no uso do analgésico, o quadro não melhora. Então isso começa a diferenciar, porque aqui a gente tem um quadro mais intestinal, então dor, e não tem um quadro respiratório como nos quadros de Covid e nos quadros de gripe, do influenza. O grande diferencial da dengue vem a partir do 4º, 5º dia, que a tendência da febre às vezes é até sumir e quando em 50% a 60% dos casos aparecem as manchas. Mas é muito difícil, até pra gente como profissional, nesses primeiros 2, 3 dias, identificar o que é. Por isso que a gente lança a mão dos exames. Então para você que está me vendo, você não precisa, se você estiver na dúvida, não precisa ir para o hospital, ou não precisa, se não consigo ver o médico agora, você pode ir na farmácia. Hoje as nossas farmácias, as grandes redes, disponibilizam os testes rápidos. Então hoje a gente tem teste rápido para influenza A e B, teste rápido para o Covid, que a gente já vem fazendo desde 2020, e também temos o teste para dengue, que é mais chatinho de fazer, é com sangue, mas também a gente consegue ter um corte para a gente entender o que está acontecendo. Então é muito comum esses quadros, eles são muito parecidos, então serem quadros confusos. A gente tem que ficar atento a isso. E somado a esses 3, a gente vem de novo com uma nova leva da pneumonia atípica, a chamada pneumonia silenciosa, que tem vídeo falando sobre isso, que é aquela pneumonia causada pela clamídia, pelo micoplasma, que são crianças ou adultos que têm uma tosse mais persistente, um quadro geral bom, só que aquela tosse que não sai, que não sara nunca, fica 2, 3 semanas, e quando você vê, é um quadro bacteriano, que neste caso vai ter que ser tratado com antibiótico. Para quem tiver condição, o exame mais completo que a gente pode fazer para tudo isso aí chama-se painel molecular de patógenos respiratórios, como muita gente chama de painel viral, que já não é mais um painel viral, porque foi incorporado a ele exatamente as bactérias da pneumonia atípica e algumas outras. Então o nome painel viral muda para o painel molecular de patógenos respiratórios. O que é isso? É um teste muito parecido com o da influenza, muito parecido com o teste do Covid, é um PCR, onde a gente vai fazer um screening de vários vírus e algumas bactérias para identificar. Então vai estar lá o SARS-CoV do Covid, vai estar os outros coronavírus, vão estar todos os influenzas, vai estar o rinovírus, que é o vírus do resfriado, vai estar tudo, dengue não, porque é outra coisa, a gente não faz por parte nasal, vai estar clamídia, então tem um monte de coisa para a gente ver, vai estar o vírus sincicial respiratório, o adenovírus, os causadores da bronquiolite. Então, para quem tiver condição, o médico pode pedir para vocês e vocês fazem essa coleta, em 6 horas está na mão de vocês. Tá bom, gente? Então, na dúvida, a gente vai ter que fazer os testes para confirmar ou afastar um diagnóstico e independente da etiologia, dengue, influenza, rinovírus. Importante, mantenham-se sempre bem hidratados, mantenham-se sempre sem dor, ou seja, com os analgésicos em dia. E importante, para os quadros mais importantes como a dengue, o Covid, o influenza, existem as vacinas que têm que ser feitas. As demais, infelizmente, a gente ainda não tem. Tá bom, gente? É isso aí. Fiquem com Deus e se cuidem.